Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou Custódio e a gente está sempre aqui falando desse assunto com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada super especial, como a que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-la, obviamente, queria convidar todo mundo aí a seguir a gente nas redes sociais. Não deixe de assinar o canal aqui no YouTube, para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é escritora e psicanalista, publicou O Poço das Marianas, ganhador do Prêmio Minuano 2022 e finalista do Prêmio Associação Gaúcha de Escritores. E se alguém o Pano, Prêmio Açorianos, e em 2023 lançou o romance, que a gente vai falar bastante dele aqui, que é maravilhoso, Louças de Família. Assina as traduções de Pregão, de Mira Morena, de Virginia Brindes de Sales, Cabeças de Ifé, de Georgina Herrera, Prêmio Associação Gaúcha de Escritores, e O Tráfego em Psicanálise, de Marcela Villaveja. É essa a tradução? Sim. Coordena a editora de poesia Amefricana e o selo Horizon Oro, que visa a tradução e a publicação de livros de poetas afro-americanas do Brasil. Bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Eliane Marques. Que alegria ter você aqui. A alegria é toda minha, Custódio. Eu sou fã do teu programa. Obrigado. Adoro esse podcast Histórias Diversas, porque dá a oportunidade àquele e àquela que tem interesse na literatura de participar desses vários mundos, desses pluriversos da literatura. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo agora. Eva, que bom, a gente está super feliz também. Super obrigado aí, tá? Obrigado pela sua agenda, por tudo aí, pela gentileza, por tudo aí durante esse processo que a gente ficou falando aí, combinando nosso papo hoje. Tenho certeza que vai ser um papo delicioso aqui. Falar em coisas deliciosas, vamos começar aqui. Me conta como é que a literatura entrou aí na sua vida. Eu pensei que tu ia me perguntar, qual o teu prato preferido? Qual é o seu prato preferido na literatura? Custódio, a literatura entra na minha vida, por isso que se chama de oralitura. Perfeito. Todos nós do Brasil sempre ouvimos música durante a infância, logo do nosso nascimento, logo da nossa caída no mundo dos vivos, já nos espera uma voz, já nos espera uma história. Olha, é menino, olha, é menina, tem os olhos da mãe, tem os olhos do pai. Tudo isso são histórias que vão sendo contadas a nosso respeito. Sim. Que vão constituindo algo dessa oralitura. Mais tarde, por exemplo, no meu caso, eu ouvia histórias em torno do fogão a lenha nos dias de chuva. Então, quando chovia, os netos e as netas não iam brincar do lado de fora. A minha avó nos recolhia para dentro da cozinha. Ela tinha um fogão a lenha que ela alimentava com lenhas, alimentava com sopro, alimentava com olhar, e a partir dali, daquela junção de netos, de fogo, daquela junção de café com farinha, ela contava histórias. A história do encontro dela com a mula sem cabeça, a história do encontro dela com o lobisomem, e tudo isso é oralitura. Sim. Então, eu não digo que me iniciei na literatura pelos livros, mas dessa oralidade que abarca essa literatura que podemos chamar assim de amefricana, ou seja, algo que reúne o que se chama de América e mais o que chegou de África. Total. E nessa junção de América com África, nós temos o que Lélia Gonzalez vai chamar de amefricana. Então, vamos chamar assim oralitura amefricana. Adorei o oralitura, a primeira vez que eu ouço. E é muito interessante mesmo, né, essa coisa da palavra, a palavra chegar antes do texto, né? E eu estou falando do sentido ali, quando você é criança, que ainda não sabe ler, por exemplo, eventualmente nesse período, você ouvir a palavra para depois encontrar essa palavra no texto, é muito mágico isso, né? Porque esse caminho também que te leva depois para os livros, né? Eu daria um passo a mais.
Eu digo que a palavra, o texto oral e o texto escrito está antes do nosso nascimento. Então, quando nós caímos aqui, nós já encontramos essa palavra e depois, eventualmente, aquele que quer, poderá encontrar essa palavra num livro. Total. E aí entra a função da escritora e do escritor, que é recolher esta palavra que não foi ainda... Vamos inventar uma palavra, livreirada, Tô adorando. transformada em livro e torcer o sentido desta palavra, a forma desta palavra e fazer com isso literatura. Perfeito. Maravilhoso. A palavra sempre antes, né? E a palavra, até indo mais a fundo, né? Até dentro da própria barriga a gente já começa a ouvir as palavras, né? Então a palavra é realmente a primeira coisa, provavelmente, que desperta a gente como ser humano, né? Sim, dentro da própria barriga, nesse mundo de água, talvez nós escutemos os sons desse ventre, dessa água que está nesse ventre, e depois caímos em outras águas. Perfeito. Nas águas de Oxum, nas águas de Iemanjá, em outras águas, dependendo da tradição a que nós nos filiamos. Sim. Mas a palavra, eu gostei disso que tu disseste, Custódio. A palavra está antes, inclusive para aqueles que não articulam palavras como nós articulamos. Então a palavra sempre está antes, é ela que nos conduz. Perfeito. Até por isso é que a psicanálise diz, ou melhor, que para a psicanálise nós somos sujeitos da linguagem, quer dizer, assujeitados à linguagem. Não somos nós que habitamos a linguagem numa posição ativa. Eu vou lá e habito. Não, nós nos deixamos morder por ela. Exato. Nós somos mordidos por essa linguagem e aí estamos, então, nesse mundo da linguagem. Perfeito, excelente. E como é que foi esse caminho ali dessa oralitura para a escrita em si? Como foi esse caminho para você? Aí você decidiu escrever, sair desse caminho da história ouvida, da história lida, para falar, não, eu vou passar a contar histórias também a partir de agora. Essa pergunta é muito difícil. Eu tenho vontade de dizer aquele famoso verso, caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Perfeito. Porque não foi uma decisão assim, Custódio, agora eu vou escrever. Eu não sei como é que isso ocorreu, porque num determinado momento eu comecei a me analisar. Porque eu era uma guria negra, uma guria preta que não falava, que tinha medo de colocar a palavra em jogo. Porque esta palavra diz muito de nós. E eu tinha medo do que esta palavra que eu, então, levaria para jogo, diria de mim. Então, eu mantinha em silêncio. Certa vez, uma amiga disse, não, quem sabe tu vai em tal lugar, Aí eu fui, comecei a me analisar. Sim. Mas antes disso eu já escrevia, mas, como muitas escritoras, mantinha isso tudo em segredo. Numa gaveta, como se fosse algo de mim irrevelável. Um segredo que apenas eu tinha, quando não. Esses segredos são segredos públicos, porque muitos e muitas escrevem sobre isso. Total. O que muda é o quê? É a forma de se escrever, a forma de se chegar lá. Então, a partir da minha estada numa clínica de psicanálise, eu me permiti colocar para fora esses escritos e me permiti escrever mais. Me pedi, olha só, vamos olha, partir... pedindo autorização para você mesmo. Exato, eu estou pedindo autorização para mim mesma para me tornar, inicialmente, isso que se chama de poeta. Então, eu publiquei Relicário, 2009, E Se Alguém o Pano, não lembro muito bem que ano foi, O Poço das Marianas e as traduções que tu citaste aí. Então, são os livros que me fazem escritora, não eu que faço os livros. Perfeito. E nessa época que você tinha tanto medo dessa voz, né, de soltar essa palavra, o que você queria soltar e que você achava que eventualmente poderia incomodar ou poderia alguém vir retrucar e te oprimir ou alguma coisa do tipo? Custódio. Que voz era essa que você queria botar para fora e acabava botando num papel e guardando numa gaveta? Custódio,
eu te confesso que o medo era de qualquer coisa que eu pudesse dizer e que eu mesma quisesse engolir depois. Retomar isso que eu disse quando a palavra é irreversível. Então, o medo era de me encontrar com esta Eliane que diz tal coisa e que depois não pode retomar. Mas, então, do que o medo do outro ou da outra, o medo era de mim. O que essa palavra revela de mim? Sim. Por exemplo, essa palavra revelou uma poeta, revelou uma escritora, e talvez eu quisesse ficar quieta no meu cantinho, sofrendo por não poder ser aquilo que eu gostaria de ser. Super claro, super claro. E hoje, como que é a sua rotina de escrita? Agora que você está, de fato, na escrita. Isso aconteceu naturalmente, né? Você falou que não foi você que escolheu a escrita, meio o que eu entendi. Foi a escrita que te escolheu, né? Quando você viu, você estava escrevendo. Que rotina que você tem hoje? Assim? Você escreveu o Louças, eu sei que você está escrevendo um novo trabalho agora. Que rotina que você tem hoje de escrita para escrever? Nós, escritoras e escritores, somos, acima de tudo, trabalhadores e trabalhadoras. Por exemplo, eu dou aulas na formação em psicanálise para 3 turmas. Eu preciso preparar aulas, eu preciso ler textos, eu preciso preparar esses textos. Eu também trabalho num tribunal de contas, eu atendo algumas analisantes, eu tenho uma coluna quinzenal num jornal. Eu quero ler aqueles livros que me interessam. Então, eu preciso forjar o tempo para escrever. Aí entra uma decisão. Não, eu quero escrever, então eu decido que esse espaço do sábado, que esse espaço do domingo, que esse espaço entre 14 horas e 16 horas todos os dias é o espaço para que eu possa produzir algo de literatura. Se eu não tomar essa decisão, eu não escrevo. Esses outros mundos, esses outros pluriversos me engolem. E eu não quero ser engolida por isso. Sabe, eu quero manter viva a poeta, eu quero manter viva a escritora. Sim. Não, eu te entendo muito, assim, né? Porque acho que é um pouco guardadas as proporções, um pouco assim que acontece comigo, assim, também. Tipo, tenho uma carreira executiva que trabalho 12, 14 horas todo dia. E aí, o que eu faço? Eu acordo 5 horas da manhã para ler. Porque eu sei que entre 5h30 e 7h30 da manhã ninguém vai tirar esse tempo de mim. Meu telefone provavelmente não vai tocar. Uma vez ou outra toca, mas provavelmente não vai tocar nesse horário. Meu WhatsApp vai estar mais silencioso nesse horário. Então, um tempo que eu consigo me dedicar à leitura, que eu consigo me dedicar às pautas do pod, tudo. Então, é um tempo que é urgente para a gente e que a gente precisa ir em busca dele, né? Porque se a gente deixar, ele escapa, né? Ele escapa como água de rio, né? Exato. Como a água de um rio que não retorna. Que não retorna. Aí pensamos nesse rio, no movimento do rio, como esse movimento linear do tempo do Ocidente, né? Que esse tempo que não faz movimento circular, que apenas vai. Perfeito. E falar em movimentos de rio, enquanto você estava escrevendo Louças, o que você mais aprendeu com Louças, assim? Na jornada de escrita do primeiro romance, sai dos livros de poesia e tudo, para escrever um romance, que é uma coisa mais... precisa de uma estrutura maior, precisa construir uma jornada mais linear e tudo. O que você mais aprendeu nesse aspecto? Eu aprendi a ter coragem. A ter coragem de manter um tipo de estrutura que não é exatamente uma estrutura de um romance tradicional. Eu aprendi a ter coragem de colocar na boca das personagens, especialmente da boca quando palavras que não são de contemplação, que não são exatamente de uma pacificação, mas que às vezes são palavras de ódio, que às vezes são palavras de ressentimento, mas são palavras que estão dentro de um livro, que foram estetizadas. Então, isso para mim foi muito, muito difícil, Custódio. Assumir que essa personagem vai dizer isto, e que isto vai ficar aí, e que vai ser lido, e que muitas pessoas vão criticar, outras até vão gostar, mas
ter essa posição de coragem. A Quando do livro me ensina isto. Tenha coragem e se mantenha firme nos teus propósitos. A Quando tem bastante de você dessa época que se queria falar e guardou muitas coisas na gaveta? A Quando é um pouco você nesse aspecto? Que foi, meteu as caras, falou o que tinha que ser falado, escreveu, anotou. Vou deixar registrado. A Quando é um ideal de eu. Porque o que ela diz, eu não tenho coragem de dizer. Perfeito. Várias frases chegam a mim e eu mantenho silêncio com medo dessa palavra. E ela não, ela fala, refala, e não sei se tu notaste no livro, que não há apagamento. Ela diz, tal coisa. Não era isso que eu queria dizer. Aí ela rediz, justamente para trazer a noção de que, bom, as palavras são irreversíveis, mas eu posso dizer isso de outro modo. Então, embora a Quando Custódio me ensine essa coragem, eu não tenho essa coragem que ela tem de dizer e manter aquilo que ela disse. Ainda não tenho. Vou precisar de mais psicanálise americana. Vai estar fazendo e vai vir. Isso vai vir com certeza. E a gente está falando de coragem aqui. Eu queria puxar um trechinho aqui do livro, ali no início. Você, entre aspas, você escreve, né, a personagem está falando: temo que a vida seja cortada com faca, cabo de prata. Temo que a vida seja cortada mesmo sem faca. Tudo isso eu temo. E a gente está falando de coragem, né, até agora. E aqui fala muito de medo, né? Esse trecho fala muito sobre medo. E eu queria te perguntar o que mais você teme hoje, o que mais te amedronta hoje nesse aspecto? Nossa, que pergunta difícil. Quando eu era criança, eu temia não sair de Santana do Livramento, que é a minha terra natal. Eu temia nunca poder viajar, conhecer outros pluriversos. E esse temor se transformou. Hoje, por exemplo, eu estou aqui conversando contigo em São Paulo, eu estive no Rio, eu estive em outros lugares. Eu, levada... Feiras internacionais, Exato. sei que você acabou de voltar de uma feira internacional. Sim. Levada pelos louças de família. Então, o que eu temo é algo de uma neurose minha, que é querer voltar atrás. Querer voltar atrás disso que eu estou fazendo agora. Porque às vezes é complicado, porque às vezes é difícil. Talvez eu quisesse novamente ficar naquele cantinho, não dizendo nada, não sendo criticada, não sendo avaliada. Eu temo esse retorno do Rio. A minha analista diz, não, mas o Rio não volta. O Rio não vai retornar. Não, talvez ele retorne. Eu tenho medo disso. Eu sonho com esse rio retornando e me levando para aquela casa de família. Sabe aquele episódio do Louças? Essa casa de família que me silencia o tempo inteiro. Eu temo isso, Custódio. Entendi. Interessante isso. Você teme essa volta de tudo que você foi. Você teme esse caminho de volta pelo que você vai encontrar nesse caminho Sim. do retorno? Eu temo este caminho de volta pela falta de coragem de seguir este caminho no qual agora eu estou, como escritora, como poeta. Às vezes eu fico pensando, mas por que eu vou lá? Por que eu vou dizer tal coisa? Por que eu vou escrever esse livro? Para que eu vou publicar? E essas perguntas são perguntas neuróticas justamente para ter tirado o teu caminho. Sim. Total. Sabe que eu temo um pouco a loucura. E isso aparece um pouco em Louças de Família. Um dos meus livros preferidos é aquele do Lima Barreto, que foi publicado junto com o Cemitério dos Vivos. Se chama algo como Hospício, alguma coisa, não lembro bem agora. Do livro. E ali ele conta disso, de ser colocado nesse lugar chamado hospício, nesse lugar que é, digamos assim, um apartheid daquilo que a sociedade considera de normalidade. Diário do Hospício. Ai, Diário do Hospício, eu amo. Eu amo Lima Barreto. O título é maravilhoso, né? É maravilhoso, mas é um título que também me faz temer. Será que um dia eu
estarei escrevendo um Diário do Hospício, mas dentro desse lugar de loucura que significa para mim esse retorno, é isso que eu temo. Entendi, super claro. E aí você falou, obviamente, agora do Lima Barreto. Quem são as suas grandes referências na escrita, que mais te inspiram? Eu vou citar os Itãs, que eu estou chamando de Itãs americanos, que são essas narrativas que chegaram com os povos africanos escravizados. Então, eu estudo esses Itãs, eu transformo esses Itãs, eles servem de matéria para a criação da psicanálise americana. Os oriquis que estão dentro desses Itãs, que são, digamos, sínteses de uma história, síntese das qualidades de alguém, das qualidades de uma família. A minha primeira referência é essa oralitura americana. Depois vêm os autores africanos, o Wally Soyinka, Tino Achebe, Buti Emecheta, Chimamanda, Amos Tutuola. Gigantescos. Eu acho que são essas as referências, digamos assim, de assentamento. Existem outras referências no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, eu amo a Jamaica Kincaid, a autobiografia de minha mãe e outros livros. Amo Mayra Santos Febres, do Caribe. Amo muito autores e autoras argentinas e uruguaias. Eu me criei enquanto leitura, ali, né? Exatamente. Muita coisa boa. A Argentina é inacreditável que está produzindo de coisa maravilhosa, principalmente as mulheres. Sim, Custódio, eu participei durante muito tempo como aluna de uma escola de poesia. E a coordenadora do grupo do qual eu participava era argentina. Então, ela trazia poetas e escritores argentinos para dentro do grupo. Sem falar na minha origem fronteiriça, né? Brasil e Uruguai. Perfeito. Que livro que você gostaria de ter escrito? Nossa! eu vou colar nessa, eu vou colar. Eu imagino que o Diário do Hospício, eventualmente, sim, né? Pela referência toda que você trouxe aí, poderia ser um. Mas qual uma outra referência? Tá. Deixa eu... Eu fiquei louco nesse livro, agora que você falou dele com esse título. Há um livro chamado Homeros, de um escritor caribenho. E ele reestetiza parte da Ilíada e parte da Odisseia. Por exemplo, a Helena é uma empregada doméstica, Ulisses é um pescador. Interessante. É maravilhoso. Como chama? Se chama Homeros. Homeros. E o autor? Eu não sei porque eu esqueci o autor. Pode ir falando, eu vou vendo aqui. Eu gostaria de fazer um trabalho assim. Então, quem sabe pensar não um Dom Quixote americanizado, mas transformar isso que se chama de mitos, que na verdade não são mitos, são Itãs, acerca de Exu, Oxum e Iemanjá, transformar isso num grande livro em que esses orixás aparecem como personagens, aparecem conversando fora um pouco desse campo antropológico, ou histórico, ou sociológico. A minha vontade é fazer isso. É isso que eu gostaria de escrever. Eu nem lembro se a pergunta foi essa. Foi? Não foi. Era exatamente que livro que você gostaria de ter escrito e por quê. Voltamos. Chamou Homeros. Eu não consegui encontrar aqui. A gente vai pesquisar e quando a gente fizer o corte, a gente coloca o nome do autor também, pra galera que tá acompanhando a gente, porque todo mundo adora as dicas de livro, ainda mais livro que você gostaria de ter escrito, no geral. Tem que dar um peso vezes 100 para ele, né? Porque uma coisa é livro para ler, outra coisa é um livro que você fala, não, esse livro eu gostaria de ter escrito. Ou seja, tem um valor muito grande, né? Nesse aspecto. E a gente estava falando de sua experiência, né? A partir da cidade ali que você nasceu, e por todos esses lugares que o Louças tá te levando, né? Eu adoro essa coisa de que é o livro que leva o escritor. Alguém passou aqui e falou isso.
e nunca mais essa metáfora saiu da minha cabeça, porque eu acho que é isso mesmo, é o livro que leva, não é o escritor que leva o livro. Sim. O livro vai indo e o escritor vai acompanhando, na verdade, o livro, né? Exato, o livro nos leva na sua mala. Exato. O livro tem uma mala, e dentro da mala vai o escritor, vai a escritora. Exato. E eu vi que você acabou de participar da Feira do Livro lá de Bogotá, né, da Colômbia. O que foi? Como foi essa experiência para você? O que você descobriu lá? Teve algum autor que você descobriu? Algum livro? Como foi essa experiência para você? A experiência foi maravilhosa. Mas o que de mais maravilhoso houve na Colômbia foi o meu encontro com a Luciane Aparecida e com a Stephanie Borges. Maravilhosa. A nossa mesa, a mediação da Stephanie, as provocações, as ponderações de cada uma, minha e da Luciane, a participação do público. O público esteve atento o tempo inteiro, o público esteve aplaudindo, e não sei nem que público demais. era aquele. Isso eu trago de bonito, isso eu trago como algo que me encantou. Essa troca entre essas mulheres, especialmente essas mulheres negras, esse público num país estrangeiro. Isso, para mim, foi nota 11. Perfeito. E que paralelo que você faz desse momento com os momentos que você tá participando de eventos como esse no Brasil? Uma Flip ou uma feira literária, acabou de ter a feira de livro da Bahia e tudo. Que diferença, que comparativo você faz entre essas duas coisas? Por exemplo, sei lá, o público brasileiro nesse aspecto é mais tímido, é menos participativo. Que paralelo que você faz entre essa experiência na Colômbia com as experiências que você tem tido no Brasil nesse aspecto? Custódio, dentro do Brasil, para mim as experiências são diversas. Por exemplo, São Paulo é um estado que me acolhe desde antes do Louças de Família. Eu havia publicado Esse Alguém o Pano, o Poço das Marianas, e participei de um programa do governo, me parece que era do governo estadual, chamado Viagem Literária. E eu conheci vários municípios aqui sendo levada pelo Estado, sendo acarinhada pelo Estado, sendo paga, inclusive, pelo Estado, porque isso é muito importante. Sim, importantíssimo. Então, o público em São Paulo é um público que está muito atento. É um público que talvez não concorde com tudo aquilo que eu diga, talvez não concorde muito com o meu jeito, não concorde muito com a minha literatura, mas está ali, está atento. Perfeito. Está lendo, está comprando o livro. Perfeito. Por exemplo, São Paulo tem essa singularidade. Já o Rio é mais ou menos. Rio Grande do Sul, de onde eu saio, também é um pouco ainda menos. Então, são situações diferentes de acordo com o que cada público desses estados lê em Louças de Família. Então, eu não posso fazer um traçado estrangeiro local, porque entre os locais também há uma estrangeiridade, digamos assim. Perfeito. Também há um estranhamento. São muitos países dentro do país. Exato. Né? Acho que esse é o ponto. Perfeito, super claro. E o que você está lendo? Bom, eu acabei de ler. Tô vendo que você está com o livro aí. Somos parecidos, andamos sempre com alguns livros. Sim, com os livros como armadura. Não sei se essa palavra cabe. Eu acho que eu entendi o contexto. Eu acho que não é armadura. Como que é que a gente, quando a gente precisa para apoiar, não é? Bengala? Não seria. Seria uma bengala, mas tem um outro nome. Andador? Andador como as crianças. Já que é o livro que nos leva. Tem um outro nome que é aquele que você apoia quando você está fazendo caminhada, quando você vai subir lugares mais íngremes e tudo. Tem um nome, agora eu esqueci o nome desse elemento, vamos dizer assim. Mas tá claro aí o contexto. Os livros são as nossas bengalas, nossas armaduras, nossos suportes, o que for para a gente andar, né? Exato. Dependendo de como o eu de cada um se sente em determinados momentos. Às vezes eu preciso de uma armadura, às vezes eu preciso de uma bengala, às vezes eu preciso de uma outra coisa. Mas eu estou lendo O Levante, do Henrique Marques Samin, um livro de poemas maravilhoso. Maravilhoso. E você lê várias coisas ao mesmo tempo? Leio várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou lendo também Performances do Tempo Espiralar, estou lendo O Contrato Racial, terminei de ler Mata Doce. Nesses
tempos que eu preciso forjar, eu vou lendo uma série de livros ao mesmo tempo. Perfeito. Dependendo daquilo que me interessa ou daquilo que eu quero estudar no momento. Perfeito. E dentro do que você leu em 2023, qual foi um livro que você tiver que eleger um livro, um dos melhores livros que você leu em 23, qual seria? Nossa, que pergunta! Eu escutei várias vezes os podcasts, mas eu não lembro de ter ouvido essa pergunta. O melhor livro que eu li em 2023, eu acho que foi a autobiografia de minha mãe, da Jamaica. Perfeito. Jamaica Kincaid. Não li ainda, então tá anotado aqui também para eu ler. Perfeito. E se você tivesse que premiar um livro da literatura contemporânea, que livro você premiaria? Eu premiaria A Morte e o Cavaleiro do Rei, do Wole Soyinka, esse escritor nigeriano maravilhoso. Perfeito. Está anotado e dado o recado aqui. E já que a gente está nesse papo de Não o quê, me assusta, tu está me assustando, Custódio. Mas você está saindo muito bem. Aí você faz o trabalho de tradução, né? Sim. Da língua espanhola até ali você, né, tem 3 línguas, né? Você tem o português, o espanhol e tem uma outra língua, né? O portunhol e o português. São 4. São 4. Junta essas duas dá 4. Que livro que você, ou autor que você gostaria de traduzir? Que autor eu gostaria de... Ou um livro, ou um autor ou um livro. Eventualmente da língua espanhola, né? Porque eu imagino que é a sua casa. Da língua espanhola. Não. Eu acho que eu gostaria de traduzir O Túnel. Eu li um conjunto de livros desse autor, que agora eu não lembro qual é o nome. A gente vai pesquisando. O Túnel. Mas esse livro eu gostaria de traduzir para o português. Perfeito. Você se lembra de onde é? Ele é argentino. É argentino, tá. Depois a gente pesquisa aqui também. Depois eu posso também mandar para a Vivi. E a gente vai vendo aqui. Ernesto Sabato. Ernesto Sabato, esse autor é maravilhoso. Ernesto Sabato. Dado recadíssimo aqui. Eu tô adorando que você está trazendo um monte de livros aqui de referências que a gente não tinha falado aqui ainda. Então, maravilhoso. Bom, você como ouvinte do podcast sabe que a gente tem um quadro aqui que chama 3Es. Não sei. Adorando. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar. Tipo, é um livro que você acha, em geral, você acha que as pessoas vão gostar. E um livro para esquecer. Um livro que você fala, isso não funcionou para mim. Não, pode esquecer. Um livro para esquecer, Relicário. O meu próprio livro, o primeiro livro. Por quê? Serve de assentamento para os outros livros. Sem esse primeiro, não haveria o segundo nem o terceiro. Mas é um livro que é considerada a estética, aquilo que eu quero trazer não funcionou. É um livro, digamos assim, seco demais, embora a minha estética seja a estética da secura. Ele seco demais, pedregoso demais, embora eu goste das pedras. Mas ele foi exagerado nesse sentido. Ele foi muito pro limite, é isso? Exato. Ele furou esse limite da secura, esse limite do pedregulho, Custódio. Então, esse é um livro que eu gostaria de esquecer. Ótimo. Livro... muito, muito corajoso da sua parte falar para esquecer um livro seu. Sim. Um livro que eu gostaria de emprestar. Hibisco Roxo, da Chimamanda. Que é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E um livro para enaltecer... Esse vai para todo mundo, é maravilhoso. Para todo mundo. Excelente. Enaltecer a autobiografia de minha mãe, da Jamaica. Eu vou repetir esse livro. Eu preciso ler esse livro, agora que você já falou 2 vezes. Eu falei 2 vezes. E o título é maravilhoso, maravilhoso, a minha avó dizia assim, Custódio, que eu não fale a terceira vez. Já vem a terceira. Está anotadíssimo aqui. E falando mais um pouquinho, mais específico do Louças, que é esse livro aqui, maravilhoso, corajoso. Eu imagino o Relicário, então, que você falou que foi para o extremo. Porque aqui é um livro muito corajoso, tem muita coisa forte, muita coisa
é corajosa, tem falas muito corajosas, muito verdadeiras e também muito necessárias que sejam escritas, que sejam ditas e que sejam lidas e que também sejam discutidas. Também por isso que a gente está aqui hoje, né, para discutir um pouco isso. E eu queria te perguntar aí que paralelo que você faz entre louças de família e casas de família, que você traz aqui também, aqui dentro, né? Sim. É interessante que ontem eu estive no Instituto dos Pretos Novos, na Pequena África, no Rio, e me deparei com peças de louças estilhaçadas que compunham o Museu dos Pretos Novos. E havia uma inscrição em que podia se ler xícaras recolhidas desse lugar que depois se chamou de Pequena África. No século XIX, essas xícaras foram recolhidas, esses pedaços, esses estilhaços foram recolhidos em 2010, ou recolhidos em 2017, ou em 2022. Então, eu pensei, é com esses estilhaços de louças que eu estou trabalhando. Essas louças de alguém que certamente pertencia a alguma família. Isso que foi quebrado, que foi estilhaçado, e que agora, em louças de família, eu rejunto para produzir literatura. Então, as louças de família estão em qualquer família. Estão nas famílias consideradas brancas, nas negras, nas ricas, nas pobres. Mas agora, casa de família, pelo menos de onde se origina a escritora Eliane Marques, é uma expressão utilizada apenas para aquela família branca e rica. Perfeito. Isso é a casa de família. Então, casa de família, Custódio, passa a ser, inclusive, um conceito com o qual eu estou trabalhando. Esta mulher negra, ela se desloca da casa dela, que não é chamada casa de família, para trabalhar numa casa que ganha alcunha de família. E nesse movimento de ir e vir, ela ocupa várias posições. E uma dessas posições, desses lugares, é um lugar não familiar. Por exemplo, tu já deve ter ouvido essa expressão. Mas ela é como se fosse da família. Nossa, muito. Exato. Como se fosse da família. Então, se ela é da família, ela não precisa receber. Ela não recebe salário, mas ela também não recebe herança. Então, esse paralelo aí que tu me pergunta diz justamente desse ponto, dessa mulher que está em duas famílias, em duas casas, mas que numa ela recebe o quê? Um corte com relação à sua presença, esse corte. Tu és daqui, mas também tu não és. Tu és para trabalhar de graça, não receber salário e não receber herança. Ponto. Então, é esse mais ou menos a ponte que eu faço. Como se fosse, né? Como se fosse, não é. Como se fosse, não é nada, né? Essa coisa, é como se fosse da família, né? Trabalha tanto tempo aqui com a gente, é como se fosse da família. Como se fosse, não é nada. Ou é ou não é, não é? Exato, e ainda bem que não é. Mas acontece que esse como se fosse coloca uma dúvida. Porque essa mulher que faz todo esse trajeto, também ela fica em dúvida. Mas me tratam tão bem, mas me dão as roupas velhas, mas me dão os restos de comida. Me tratam como se eu fosse da família. Como é que eu vou cobrar um salário? Como é que eu vou pleitear uma herança? Eu não vou fazer. Eu vou ser boazinha com eles, como eles são comigo. Então, isso é uma estratégia. É uma estratégia do contrato social para manter cativa essa mulher negra. Perfeito. Excelente ponto. Eu adorei esse ponto é como se fosse, né? E nele também se trata bastante ali a questão de um assunto que é super necessário, importante, que é a questão da ancestralidade, né? Você até falou aí dessas xícaras quebradas, né? Desse relato de muitos anos atrás e tudo. Quais os principais recados que você quer deixar nesse aspecto, quando você traz esse assunto da ancestralidade aí? A ancestralidade, o que representa a ancestralidade hoje para uma mulher, uma família negra? Eu posso dizer sobre ancestralidade para mim como escritora. Perfeito. Ancestralidade é isso que permite uma página
em branco e que eu, nessa página ou por essa página, resgate os fragmentos dessa história e transforme em alguma coisa. É a ancestralidade que me permite isso, é pertencer a essa dinastia das eiras, das cozinheiras, das lavadeiras, das planchadeiras. Isso, para mim, neste momento, é ancestralidade, é pertencer a essa dinastia das eiras e fazer disso não exatamente um sofrimento ou uma dor, mas fazer disso arte, transformar isso em literatura, em linhas de um livro. Perfeito, super claro. E como que a literatura, nesse aspecto, ajuda e contribui para isso? Trazer os temas, de rediscutir, e até que ponto a literatura ajuda e tenta, de alguma forma, resolver isso ou minimizar isso? Em princípio, me parece, Custódio, que não é toda a literatura que ajuda ou minimiza. Nós temos aí uma literatura branca escrita durante muitos séculos no Brasil, que apenas reforçou esse contrato racial, em que alguns são considerados pessoas e outros são subpessoas ou não são nada. Sim. Então, há uma literatura, que é chamada literatura de autoria negra, em parte, que vem levantando essas questões que estão abafadas, que estão, digamos assim, reprimidas. Então, essa literatura, ela traz palavras novas no mundo. E colocar uma palavra nova no mundo já é produzir algum tipo de mudança. Então, me parece que isso que tu pergunta como ajuda já começa daí. Perfeito. Palavras novas, frases novas, histórias novas. E uma história nova permite o quê? Uma vida nova. Porque geralmente, Custódio, nós vivemos aquelas histórias que são escritas e não ao contrário. Perfeito, super claro. E eu queria pegar um pontinho aqui do que você falou da questão de ancestralidade, colonização e tudo. Uma notícia que saiu recentemente, que é o presidente português, Marcelo Rebelo, falando que Portugal precisa fazer uma reparação sobre tudo que foi feito no período da colonização do Brasil, principalmente sobre a questão da escravidão e a questão dos ataques aos indígenas. Como você vê essa fala? O que você acha que significa isso? Bom, eu não sei o que significa, mas deveria significar reparação histórica. E não reparação com um pedido de desculpa. Perfeito. Ou com uma nota, mas reparação em termos de indenização material, em termos de melhores postos de trabalho, em termos de consideração dessas vidas que foram, sim, estilhaçadas. Não sei porque eu estou usando muito essa palavra estilhaçada hoje, mas indenização, é reparação material. Perfeito, claríssimo. Dado o recado. A câmera ali já pegou você já. Boa. Você abre o livro com algumas frases, né, muito impactantes, né, que fala, entre aspas, sobrou isso da sua morte, as contas impagas, coisas pequenas tão enormes para aqueles que as suportam, para as que ficaram com o dever de pagar, de manter limpo o seu retrato, né? Sim, e eu queria pegar esse gancho, né? Primeiro para falar que isso é uma grande verdade, né? Quantas pessoas acabam de fato ali morrendo com contas muito simples para pagar, como conta de luz, quantas pessoas hoje, não, mesmo vivas ou quase mortas, não têm o dinheiro para pagar essas contas necessárias, porque não tem emprego, não tem acesso, não tem uma série de coisas. E eu queria pegar esse gancho para te perguntar como que a gente faz nesse aspecto para o livro chegar em lugares onde as pessoas mal estão conseguindo pagar a conta de luz? Pois é, essa pergunta alguém já me fez num desses eventos, né? Como fazer para que o livro chegue nesses lugares? Eu não tenho uma resposta geral, mas no caso de louças de família, nós vamos fazer lançamentos nos terreiros em Porto Alegre. A editora, inclusive, já concordou de vender o livro por preços menores e o resultado da venda ficar para o terreiro, porque ali o terreiro acolhe pessoas em estado precário, de saúde física, de saúde mental, às vezes pessoas que não têm o que comer. Então, eu posso fazer isso.
Agora, eu não sei o que as outras pessoas podem fazer, o que as Perfeito. outras editoras podem fazer. Eu acho que o importante é estar todo mundo empenhado em fazer alguma coisa, né? Porque tem uma classe aí que a gente fala, o Brasil lê pouco, o Brasil está comprando pouco livro. Tá, gente, mas muita gente não tem dinheiro para comprar livro. Então a gente tem que pensar do outro lado, o lado da iniciativa pública, da iniciativa privada, para repensar um pouco como que o livro pode chegar nesses lugares mais periféricos, não de periferia, mas periféricos do ponto de vista social, né? Então, assim, isso que você falou é maravilhoso. Assim, cara, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu e a editora, a gente está fazendo a minha parte. Então, acho que o convite aqui é para que as outras editoras, que os outros autores, que a indústria como um todo também faça a sua parte para os livros chegarem ali cada vez mais, principalmente nesses grupos, né? Os grupos que já estão comprando livro e tudo, perfeito, segue a vida, que bom, e continuem comprando, que bom. Mas a gente precisa que essa literatura chegue também em outros lugares onde é impossível que ela chegue se não tiver um incentivo, se alguém não for lá e quebrar um pouco essa barreira, né? Eu queria ler um trecho aqui do livro, posso? Sim. Esse livro maravilhoso, que ele tá todo marcado, né? Aqui de tanta coisa, tanto trecho impactante. E hoje eu fiquei relendo os trechos. Que delícia, que fica o convite aqui para todo mundo desse livro, quão importante e necessário ele é. E eu reli alguns trechos dos textos que eu marquei, foi uma sensação de ter quase como relido o livro ali, porque me chama de novo a atenção para muita coisa que com o tempo às vezes a gente vai botando, com tanta coisa que chega nova, a gente vai guardando ali. E esse livro é um livro que você tem que retomar ele o tempo inteiro para você lembrar das coisas que a gente não pode esquecer. Nossa, que bom isso, Tá? que bom ouvir. Importante, importantíssimo. E eu falo isso não porque você está aqui, falaria isso em qualquer lugar. Eu vou ler um trechinho aqui, tá? Que eu selecionei. Tem muitos trechos que eu poderia ler do livro, eu escolhi esse, mas é incrível, poderia escolher, abrir aleatoriamente aqui qualquer página, que eu tenho certeza que isso é incrível. Bom, o ex-pai meu me proibia de falar com a língua ou com os olhos, me proibia caminhar, mover os braços, as mãos, o dedo do pé esquerdo. O movimento do ar em meus pulmões o perturbava. Ele queria que eu parasse de respirar. Até pouco depois da minha infância, eu não sabia abraçar, não sabia beijar, nem no rosto. Eu não podia rir, não podia mostrar o branco de meus dentes. Ele queria que eu fosse um não alguém, que vivesse o mínimo e morresse o máximo, na cidade com nome de Santa. Uma cidade de casas sólidas feitas de pedras e porcelanas. Uma cidade em que, com as porcelanas utilizadas para fabricar os pratos nos quais se servia comida para a classe reinante, se fabricavam seus pinicos de merda. Uma cidade de ruas de chão batido e paralelepípedos onde as latas de lixo transportavam de dentro para fora das casas de famílias sobras daquelas que não existiam. Sendo essa que morre, eu lhe daria trabalho, não o incomodaria. Seria uma estátua de mim mesma. Que trecho forte. Que quanta coisa está escrita aqui, né? Quantas coisas nas entrelinhas desse texto que daria mais 40 páginas, sei lá quantas páginas coubessem mais de tudo que tem que ser falado, de tudo que tem que ser tirado, de todo o leite que tem que ser tirado de tudo que está escrito aqui, né? Da solidão, do incômodo do pai, essa coisa que ela fala de ele se incomodava com a respiração dos meus pulmões, né? Então, assim, quando a respiração de alguém passa a incomodar o outro, é porque realmente alguma coisa precisa ser feita, né? E eu queria... e o livro é sobre isso, né? E por isso que eu falei, eu escolhi esse trecho, mas acho que muitos trechos desse livro convidam a gente a essa reflexão e a repensar todas essas coisas que essa personagem brilhantemente aqui está sendo colocada. E eu queria te perguntar, em cima disso, principalmente dessa coisa que ela fala assim... Eu queria que eu virasse estátua de si mesmo, né?
que eu acho que é um momento ali onde a solidão chega no seu limite máximo, né? Que é você virar estátua, é você parar de existir e você virar estátua de si mesmo, é você acabar com a sua própria existência. E eu queria te perguntar, que solidão é essa que uma pessoa chega a pensar em virar uma estátua de si mesma? Quando você faz o fechamento desse texto, que solidão é essa que está nesse personagem para ela sentir vontade de virar uma estátua dela mesma? Ou seja, praticamente parar de existir. Essa solidão que a Quandu consegue narrar nessa parte do livro é a solidão de não se reconhecer pertencente a uma história que tem valor. Uhum. Ela está se sentindo sozinha como uma estátua. E vamos pensar, Custódio, que ainda hoje a maioria das estátuas são estátuas de homens e de homens brancos, colonizadores, escravizadores, exploradores. Uhum. Então, também se sentir uma estátua, e eu digo isso com uma certa mágoa, porque eu não gostaria de falar da Quandu dessa forma, mas também é se identificar com esse lugar que é o lugar da morte. Uhum. Perfeito. Claríssimo. Muito forte, muito profundo isso. E é uma verdade, né? A gente precisa de mais referências, né? A gente precisa de outras estátuas, né? A gente precisa de outras cores, a gente precisa de outros gêneros, né? Sendo representado nessas estátuas, se é que elas são tão necessárias. Exatamente. E quando eu me refiro a essas porcelanas quebradas, nós podemos pensar também como uma xícara, um copo, como uma espécie também de estátua, algo que está ali servindo a alguma coisa, ou que serviu a alguma coisa, e esse algo se quebra. Também é quebrar uma certa ideia de imobilidade do mundo. Então, a Quandu, no início, ela quebrou xícaras, quebrou louças na casa de família. E no final, essa estátua aparece como que reerguida, numa espécie de afirmação. Não há conciliação. Mas essa estátua aparece justamente para dizer isso. Não, ela está aqui, mas ela pode voltar a ser quebrada. Perfeito, claríssimo. Obrigado por todos esses recados e por nos chamar a atenção para tanta coisa que às vezes no rio da vida a gente acaba indo por essas águas sem prestar muita atenção nas bordas. Sim, foi justamente por esse rio que a antepassada da Quandu chegou à casa de família, né? Um rio que só andava em linha reta. Sim, perfeito. Eu que agradeço. Eu vou fazer um ping-pong com você aqui. Ainda tem ping-pong? Ah, não! Esse é rapidinho. Tá só certo. pra gente fechar aqui, tá? Eu vou falar uma frase, um verbo, um substantivo, um verbo, e você responde com uma palavra, uma frase, o que vier aí na sua cabeça, tá? Escrever é... Respirar aquele ar que não me foi possível. Editar é... Transformar coisa em símbolo. Ler é... Navegar por pluriversos impensados. Nossa, tá incrível. Reescrever é... Reelaborar uma vida que se foi. Maravilhoso. Publicar é... Me tornar social. Receber críticas é... Aguentar no osso aquilo que o eu rejeitaria. Perfeito. Melhor ping-pong que eu já fiz. E nem terminei ainda. Ser premiado é... Ser premiado é aceitar um reconhecimento que também é social. Publicar o primeiro livro é... Chutar as pedras do caminho. A opinião do leitor é... Aquilo que me faz reescrever, renavegar, reelaborar. Perfeito. E louças de família é... Vou repetir a palavra que eu não gostaria, mas louças de família é estilhaços de vidas. É recomposição de estilhaços de vidas. Perfeito.
Muito obrigado. Olha, Ai, que Custódio! ping-pong. Nossa! Olha, esse ping-pong foi maravilhoso. Você mandou muito, 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 muito. Aliás, mandou a entrevista inteira, maravilhosa. Adorei o papo. A gente está indo aqui pro finalzinho. Tá vindo livro novo aí? Como é que tá? Sim. Em que pé que tá isso? Pode contar um pouquinho? Sim, eu vou confessar duas falhas. Primeiro, eu já deveria ter entregue o livro novo em janeiro para a editora, para Autêntica, não sei se será Autêntica ou Autêntica Contemporânea. Um livro de teoria chamado Psicanálise Americana. Perfeito. E tem um outro que eu estou preparando, que também já assinei o contrato com a Autêntica, que se chamará Divã de Veludo Negro. São sessões de psicanálise estetizadas. Maravilhoso, dado o recado. Mas você está devendo, então não tem uma data ainda, vamos dizer assim. O Custódio está me para chamando sair. de devedor, eu confessei aqui, mas não para receber essa alcunha. Mas também o quanto de coisa que você faz, criatura, não sei nem como é que você se compromete com prazo. Pois é, isso eu não pude. 3 cursos na universidade, o tribunal, né, a parte do direito, a psicanálise, lendo, escrevendo, não é fácil. Não Você é guerreira. Guerreiríssima. Eliane, querida, muito obrigado. Obrigado pelo papo delicioso. Obrigado pela sua voz. Obrigado pelo seu texto, pela sua palavra, pela sua força. Deixa eu fazer a pergunta que não quer calar. Pode fazer. Tu tiveste medo de mim, Custódio? Nenhum momento. Por quê? Muito obrigada. Nunca. Por isso que no começo, quando você falou assim, eu tinha medo de falar pelo que as pessoas iam ouvir ou pelo que ia voltar. Eu fiquei um pouco nessa coisa assim, tipo, mas de onde vem esse medo, né? Por que ela tá com esse medo e por que esse medo da ida e o medo da volta? Não, papo delicioso, em nenhum momento, um papo super gostoso. Você trouxe referências aqui de livro, a maioria deles, inclusive, eu acho que tirando a Chimamanda, os outros eu não li, então para mim vai ser maravilhoso, porque adoro quando vem coisas novas aqui, também para eu descobrir aí junto com a galera que tá ouvindo a gente, está assistindo a gente. Então, obrigado pelas referências, obrigado por tudo. Novamente, obrigado. Não nos deixe, não pare de escrever. Sua voz é importante, é potente, é visceral e é necessária. Muito, muito obrigada. Amei estar aqui contigo, amei também a tua voz, as tuas ponderações, o teu sorriso. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, obrigado a você. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado aqui do episódio, tenham se divertido aí tanto quanto a gente. Não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para as próximas entrevistas, que obviamente a gente vai tentar fazer esses contatos e tentar trazer aqui, tá bom? Fiquem com Deus, em breve a gente vai ter um novo episódio aí para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já, tá? Beijo.